Vira só para uma pessoa que está do seu lado e diga assim: Ana Apostólica de Jacó para você. Presta atenção, igreja. Há milhares e milhares de anos atrás, havia um povo estranho no meio do povo de Israel. Havia um povo estrangeiro no meio do povo de Israel. Quando eu digo povo de Israel, eu estou dizendo povo de quem? Povo de quem? Povo de quem? Deus, desde o começo, quem gosta de ler a Bíblia, você vai ver que lá no Velho Testamento, desde o início, Deus sempre quis uma nação para Ele. Deus sempre quis formar uma nação, destacar uma nação dentre as que existia. E até hoje, Deus está separando essa nação. Muitos chamam de crentes, outros chamam de religiosos, outros chamam de povo de Deus, outros chamam de cristãos, outros chamam de nação santa, o nome não importa. Mas desde o começo, Deus sempre teve vontade de formar uma nação aqui na terra que fizesse a diferença, que mostrasse para as outras nações o que é servir a Deus. Por isso, irmãos, que de tempos em tempos, por isso que de anos em anos, de séculos em séculos, até a essa época do Filho de Deus, Deus viu que tudo que Deus tentou, o homem quebrou. Todas as alianças que Deus Ele levantou na terra, a aliança de Adão, a aliança de Abraão, a aliança de Isaac, a aliança de Jacó, todas elas se quebraram. O homem quebrou. É porque não dá tempo falar tudo, irmão. Mas eu sempre comparei a nação de hoje com a nação que Deus tirou do Egito. Presta atenção. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas, quer dizer, até os próprios povo de Deus, tornaram-se a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Alguém aqui já ouviu falar do maná que Deus derramava? Eu achava que esse maná era pão, mas a Bíblia diz aqui o que era esse maná. Olha só o que era o maná. O maná era como uma semente. Está escrito aí no capítulo 11, versículo 7 em diante. O maná era como semente de coentro, que tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual, ou socava, ou num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Versículo 7 e versículo 8 que eu acabei de ler. Olha para mim. Por isso que o povo começou a queixar-se.
Ah, se tivéssemos carne para comer. Irmão, quem era afinal essas pessoas estrangeiras que a Bíblia diz aí no versículo 4? Quem era afinal essas pessoas que a Bíblia diz aqui, um bando de estrangeiro que havia no meio deles? Aí você vai estudar, aí você vai atrás de saber que povo estranho era esse. Aí eu pude ver, não eram israelita, não eram povo de Deus, também o que parece, não eram egípcios, era gente que foi atraída por aquele grande movimento do êxodo dos israelitas e que quiseram juntar-se a eles. Você sabe que movimento era esse do êxodo? Eram gente que por certo estavam desiludida e descrente com o Egito. Muitos deles foram tocados e atraídos pelo grande milagre das pragas de Deus, que viram na libertação de Israel, aquelas 10 pragas que Deus mandou no Egito. Amém? Tinha um povo lá, tinha uma nação lá, e eles provavelmente foram atraídos por isso, por esses milagres. E em sexto lugar, outros provavelmente casaram com israelitas. Quer dizer, estavam lá por motivo familiar. Casamento estranho, casamento, como diz a Bíblia, julgo desigual. Irmão, por isso que eu comparo essa época aqui com a época de hoje. Segundo a Bíblia, e é muito bom a gente gravar isso, deixar bem claro isso, porque Deus tem um propósito desde a criação do mundo. Deus tem um plano desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes do mundo se tornar mundo, como eu já disse, já preguei aqui, mas tem pessoas aqui que não escutaram. Antes de qualquer coisa nascer na terra, Deus já sabia que a terra ia desandar. Você está entendendo? Antes de Deus formar o homem, Deus já sabia que o homem ia cair. Outra coisa que eu preguei aqui na igreja também, já preguei lá no Recanto da Conquista. Por que que Deus deu os 10 mandamentos? Não foi para o homem cumprir, foi para que o homem visse que eles não conseguiriam cumprir. Tem alguém aqui que cumpre os 10 mandamentos à risca? Tem alguém aqui, irmãos, que cumpre os 10 mandamentos? Pega os 10 mandamentos da Bíblia, pega os 2 mandamentos que Jesus transformou, reduziu 10 em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu for fazer um IBGE aqui dentro, irmão, eu vou ver que aqui entre nós tem pessoas que odeiam outra pessoa. Tem pessoas aqui que não gostam de outras pessoas. Se a gente for fazer uma pesquisa aqui dentro, a gente também vai ver que tem pessoas aqui dentro que não amam só a Deus. A gente vai ver também aqui dentro que tem pessoas que não amam a Deus sobre todas as coisas. E aí, igreja, Deus deu os mandamentos para que o povo pudesse ver que eles não conseguem cumprir os mandamentos de Deus. E outra coisa, a peregrinação do povo de Israel pelo deserto durou 40 anos.
Jornada que era para ter durado, sabe quantos dias? 15 dias. 15 dias. Quem está entendendo isso? Presta atenção, igreja. De lá para cá, sabe o que vem acontecendo? A mesma coisa do tempo de Israel. Você leu comigo aqui na Bíblia que o povo infiltrado lá, um povo estranho, que não era israelita, não era egípcios, não era dos que ali estavam. E a gente sabe, irmãos, que no meio do povo católico não tem só católico. A gente sabe que no meio do povo evangélico não tem só evangélico. A gente sabe que no meio do povo de fé tem incrédulo. A gente sabe que no meio de povo determinado tem fraco. A gente sabe que no meio de povo determinado tem pessoas que não conseguem dar um passo para frente. A gente sabe que dentro de uma casa tem pessoas puxando a corda para um lado e tem outros puxando para outro. A gente sabe disso. Na medida que você for entendendo, você diga um amém, um glória a Deus, um aleluia, o que você quiser. Amém, igreja? E hoje também existe também esse povo estranho no nosso meio. Infelizmente. É possível ainda hoje encontrarmos esse tipo de pessoas no nosso meio. A Bíblia diz, irmãos, que o maná, quem é que mandava o maná? Eu quero que você fale forte. Quem que mandava o maná? Deus. Aí a Bíblia diz aqui, irmãos, que esse povo aqui começou a enjoar do maná. Começou a enjoar a ponto de ficarem pensando em carnes, a ponto de ficarem pensando em peixes, em legumes, em verduras, em frutas. E Deus mandou fala forte, igreja. Deus mandou Por isso que eu fiz questão de ler para vocês o que era o maná. Era como semente de coentro, que tinha aparência de resina, que o povo tinha que moer ou socar no pilão para fazer farinha, para depois fazer bolo. Agora, se a gente for pensar direitinho, se a gente for meditar, muito tempo Deus mandou maná. Muito tempo caía maná do céu, que eu achava que era pão. E eu acho que muita gente aqui também achava. Mas era pão transformado depois desse processo todo que eu falei para vocês aqui. E o que eu li está na Bíblia, tá? Números 11, versículos 7 e 8. O que era o maná? Então, Deus muito tempo mandou o maná. O maná caía do céu. Agora, por que Deus não mandava carne? Por que Deus não mandava peixe naquele momento ali, naquele instante? Quanto tempo durou esse maná? Hoje a gente sabe muito bem, igreja, né? Comparando essa história do passado com a história de hoje, a gente vai ver que hoje em dia, irmãos, as pessoas estão da mesma forma. Sabe o que esse povo estrangeiro estava fazendo no meio do povo de Israel? E a Bíblia diz aqui, que um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas começaram a reclamar. Quer dizer, o próprio povo de Deus começou a reclamar daquilo que Deus estava dando. Hoje nós estamos vendo dentro dessa igreja, irmão, crentes reclamando igual o povo do mundo da vida. O povo que Deus escolheu, o povo que Deus está escolhendo para Ele próprio. E nós, irmãos, nós deveríamos estar glorificando a Deus, exaltando a Deus, bendizendo a Deus. Não interessa a nossa situação.
não interessa a nossa vida, não interessa o que você tem e o que você não tem. Mas não era para nós estarmos reclamando como o mundo reclama. Porque a Bíblia diz aqui, meu irmão, que um povo contaminou um bando de estrangeiro no meio de um bando de israelita, do povo de Israel, povo de Deus, povo que viu, igreja, as pragas, que quando diz o Êxodo, é as 10 pragas no Egito. Deus mandou uma, fala para Faraó liberar meu povo. Deus mandou 2, fala para Faraó libertar meu povo. Deus mandou 3, fala para Faraó libertar meu povo. Deus mandou 4, fala para Faraó libertar meu povo. Deus mandou 5, Deus mandou 6, Deus mandou 7, Deus mandou 8, Deus mandou 9, e todas as pragas, inclusive a 10ª, Deus disse para Faraó: liberte o meu povo. E hoje, bando de israelitas. E hoje, hein? Bando de israelitas, povo de Deus. Vai escutando, irmão. Quando chegou esse momento aqui, a Bíblia diz, aqui no versículo 9: quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Olha para mim, igreja. Toda vez que o orvalho caía no acampamento, a gente sabe que o orvalho só cai de madrugada. Quando a gente acorda assim de manhã, a gente olha para o campo, a gente vê aquele orvalho ali. A Bíblia diz que o maná caía quando o maná caía quando o orvalho caía. E aí quando o povo levantava de manhã, eles via não só o orvalho, eles via também sementes, como sementes. Era maná. E ali eles saíam recolhendo aquelas sementes. Amém, igreja? E toda vez, todo dia que o povo acordava, o que eles via? O maná. E aí começou-se a queixa. E aí começou a reclamação. E aí começou a murmuração. Por quê? Porque todo dia tinha maná, igreja. Todo dia tinha maná, igreja. Se a gente for fazer uma pesquisa, o que é melhor? É o mundo de Deus ou o mundo do mundo? Se a gente for fazer uma pesquisa, irmãos, o que é melhor? Um homem de Deus ou um homem do mundo? Se a gente for fazer uma pesquisa, irmãos, o que é melhor? Uma mulher de Deus? Uma mulher de Deus, uma mulher santa, ou uma mulher do mundão? Um homem de Deus, um homem santo, ou um homem do mundo? Se a gente for fazer uma pesquisa, igreja, o que é melhor? Uma vigília na presença de Deus, em oração, em louvor, em clamor, em súplica, ou uma noite de farra, de festa? Se a gente for fazer uma comparação hoje, igreja, o que é melhor? Tudo que o mundo oferece, tudo, ou o que Deus oferece? Naquele momento, o que Deus estava oferecendo? Maná. O que o povo queria? Carne. Naquele momento, igreja, Deus
estava alimentando. Mas o povo, como a gente já falou aqui, você já sabe, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tem gente que do mundo vem para a igreja, mas o mundo continua neles. Tem pessoas que vêm para a igreja só para admirar. Eu gosto de louvor, eu gosto dos louvor de crente. Eu gosto de ir para a igreja dos crentes. Mas o mundo está lá dentro dela. Mas o mundo está lá na mente, está lá no coração. As queixas, as murmurações não estão satisfeitas com o que Deus está dando. E o que Deus está dando? Maná. Levanta sua cabeça, igreja. Levanta, abaixa não, levanta. O que Deus está mandando? Maná. Mas o povo não estava mais querendo maná, já estava enjoado de maná. Maná de manhã, maná no outro dia, maná, maná. E a Bíblia diz aqui que o povo, quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Igreja, eu vou te dar uma notícia. Boa ou ruim, pastor? Depende de quem a ouve. Eu vou te dar uma notícia. As coisas de Deus não são como as coisas do mundo. Não adianta, igreja. Não adianta. As coisas de Deus não são como as coisas do mundo. E eu sempre venho pregando aqui na casa de Davi, igreja. Mas acontece que o povo está se fingindo que não está entendendo. Mas você está entendendo. Sabe por que você está entendendo, irmão? Eu vou te dizer por que você está entendendo. Porque nós temos um Espírito que Deus enviou para cá, chamado Espírito Santo, que ele tem uma missão: testificar a palavra de Deus, testificar a obra de Deus. Então, eu tenho uma notícia para te dar. Se você quiser ser de Cristo, você tem que mudar a sua vida. Ah, já mudei. Mudou nada. Mudou não. Se você quiser ser de Cristo, você vai ter que estudar o que é que Cristo deseja. O que que Cristo quer da tua vida. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Versículo 24. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Olha para mim. Muitos só querem a roupagem de Jesus. Os soldados não quiseram saber da palavra de Jesus. Os soldados não quiseram saber da mensagem de Jesus. Olha para cá. Os soldados não quiseram nada com Jesus. Mas já com a roupa dele. Por quê? Porque a roupa que ele estava vestido era uma roupa valiosa, cara. A túnica que ele tinha era uma túnica caríssima, valiosíssima. Era mais valioso do que a roupa dele. A túnica era mais valiosa, porque os soldados falaram assim: não, essa aqui não vamos rasgar não, essa aqui nós vamos sortear para ver quem vai ficar com ela. Hoje dentro da igreja, irmão,
Tem muita gente que só vem para a igreja por causa da roupagem de Jesus, por causa das coisas de valor que Jesus tem. Tem pessoas que só vai para a igreja, irmão, para se dar bem na vida. Tem pessoas que só procuram Jesus Cristo para se dar bem, para receber as coisas. Mas na hora de ter compromisso com Deus, na hora de abraçar o Senhor, na hora de ter um comprometimento maior com o Senhor, viram as costas. Não, eu estou bem. Não, eu estou servindo. Irmão, aqui se eu perguntar, quem tem Deus no coração? Todo mundo aqui tem Deus no coração. Aqui se eu perguntar, ei, você está bem com Deus? Todo mundo aqui está bem com Deus. Aqui se eu perguntar, ei, a tua vida, como é que é a tua? Não, minha vida com Deus é excelente. Mas ninguém nunca para e pergunta: Senhor, eu estou te agradando? Senhor, o que eu faço é certo? Não tem que mudar nada, não tem que transformar nada, eu não tenho que rever nada. Irmão, ei, a vida com Cristo, irmão, a Bíblia mesmo diz: a vida com Cristo requer sacrifício. Como é que eu sei? Como é que eu sei se o que eu faço é correto ou não? Como é que eu sei se a minha vida com Deus é certa? Fácil. Você está sacrificando alguma coisa? Você se sacrifica? Você deixa de fazer qualquer coisa por causa de Cristo? Você abre mão de alguma coisa por causa do ministério, por causa da obra, por causa do compromisso com Deus? Quando você começa uma campanha, você termina ela? Quando você faz um propósito com Deus, você cumpre? Quando você faz um voto com Deus, você cumpre? E outra coisa, o que é prioridade para você? O que é prioridade para você, igreja? O que está em primeiro lugar na tua vida? E outra coisa, povo de Israel, cuidado com quem está perto de você. Cuidado com quem está do seu lado. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você se espelha. O que é padrão de vida para você, irmão? Eu sou terminantemente contra vaidade. E vaidade não tem nada a ver com andar bem. Porque tem gente que pensa que vaidade não pode andar elegante, não pode andar bonito, tem que andar escalangado. Quando a Bíblia fala de vaidade, quando o pastor fala de vaidade, quando a igreja fala de vaidade, a pessoa já pensa logo: eu não posso passar isso, eu não posso usar aquilo, eu não posso vestir isso, eu não posso vestir aquilo. Irmãos, o Evangelho, ele é de Cristo. O Evangelho se chama Boas Novas. O Evangelho não se chama boas do jeito que está. Não. O Evangelho não é boas do jeito que você está. Boas do jeito que você é. O Evangelho é boas novas de Deus. Novo visual. Dá uma olhada para a sua roupa. Eu não estou aqui para pregar contra a roupa, mas a mulher não pode chamar a atenção do homem, nem o homem chamar a atenção da mulher. Mulher, olha a sua maquiagem. A sua maquiagem está sendo maior do que o seu rosto? Porque quando a pessoa usa uma maquiagem, é para ela se arrumar para quem? Para quê? Então dá uma olhadinha nela, dá uma olhada lá, vê se ela não está chamando atenção, porque tudo que é demais, tudo que é chamativo, entendeu, igreja?
Então dá uma olhadinha quando você for se arrumar, mulher. Dá uma olhadinha para ver se você não está exagerada, se você não está chamativa. Quando você for vestir uma roupa, você dá uma olhada no espelho e diz assim: deixa eu ver o que eu vou causar com essa roupa aqui que eu estou vestindo. Dá uma olhada, porque cada local é uma roupa. Se você for para a praia, você não vai de terno, você não vai de social, você não vai de salto. Mas também quando você for para a igreja, não venha de biquíni, nem de sunga. Você está entendendo, igreja? O evangelho é boas novas. Novas. O externo é reflexo do interno. Se você é exagerada, exagerado, é porque o teu coração, é porque você por dentro é exagerado. Você está entendendo, igreja? Compreendeu, igreja? Nós temos que ser de Cristo. E a Bíblia diz: tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Se você vai passear, para a glória de Deus. Se você for comer fora, para a glória de Deus. Se você for descansar, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Mas não, tem pessoas que vêm para a igreja pensando em outra coisa. Tem gente que se arruma, mas não é para Deus, não é para Cristo, não é para glorificar o nome do Senhor. Tem homem que se veste que não é homem, não é roupa de homem. O evangelho é boas novas, irmão. Querendo ou não querendo, achando ruim ou não achando ruim. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, nessa situação. Maná! Deus está mandando maná, mas o povo está enjoado de maná. O povo está enjoado de maná. Piti. Já viu uma pessoa dando piti? Não, isso eu não quero. Isso eu não quero. O que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Se não é para ser um pastor, profeta, o que eu estou fazendo aqui? Se não é para ser um pastor que prega a verdade, o que eu estou fazendo aqui? Então escuta. Escuta, igreja. Escuta, Israel. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. O tempo ruge. Irmãos, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia diz que vai ser como um piscar de olhos. Mas a Bíblia diz: o reino de Deus está próximo. Só isso que a Bíblia diz. E eu digo a vocês, irmão, eu digo a vocês, como é que vocês estão? Trabalhando muito? Estudando muito? Cuidando muito da família? Como é que está teu desejo? Pastor, se eu não tiver minha casa eu morro. Minha casa própria. Eu quero minha casa própria. Que de própria não tem nada. Não paga IPTU não para ver. Eu quero meu carro. Eu quero minha mulher. Quero uma esposa. Quero um marido. Quero um homem. Homem. Mulher. Por isso que eu estou na igreja, pastor. Quando o senhor não me vê na igreja é porque eu estou triste. Estou triste porque tudo que eu peço para Deus não estou recebendo nada. Minha vida está uma bagaça. Destruída a minha vida.
pastor, eu sou um crente frustrada, porque minha vida está assim, ó. Tua motivação de ser crente é qual? Tua motivação de ir para a igreja é o quê? Porque aqui só prega salvação. Então você está na igreja errada. Quem quer Cristo? Aqui é o lugar. Quem quer a sua salvação? Aqui é o lugar. Quem quer vida eterna? Aqui é o lugar. Quem quer uma novidade de vida interna? Aqui é o lugar. Agora também não vou ser hipócrita. Deus sabe presentear. Porque Ele disse: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus disse na Bíblia: o pai carnal, mundano, quando o filho pede pão, ele não dá uma pedra. Então se o pai pecador, carnal, ruim, sabe dar o melhor para o seu filho, quanto mais Deus, Deus falando. Qual é o filho que pede pão e o pai dá uma pedra para ele? Toma, meu filho, mastiga e quebra os dentes. Deus disse isso, está na Bíblia. Diga para quem está do seu lado: Deus falou. Está na Bíblia. Então, busca o reino, busca a cruz de Cristo, busca Cristo, porque Ele disse que as demais coisas serão acrescentadas.